Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Nessa aula de hoje nós estaremos vendo nomenclatura de hidrocarbonetos. Ah, professora, mas o que são hidrocarbonetos? São compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, a nossa primeira função orgânica estudada são os hidrocarbonetos. Então, existem algumas regrinhas básicas que vão servir para vocês em todo o conteúdo de química orgânica. Vocês vão utilizar em todas as funções orgânicas. Quando eu falo de regras básicas, não estou dizendo, pessoal, que são regras fáceis, mas que são regras que são a base para que você possa continuar aprendendo os conteúdos que virão. Então, são regras de extrema necessidade. Então, assistam a vídeo até o final. Vamos lá. Nomenclatura de HC, hidrogênio, carbono. Nomenclatura de hidrocarbonetos. Nomenclatura, nomear, dar nomes. Então, nessa aula, vocês vão aprender como está dando o nome dos compostos. Você vai ver uma fórmula de um composto e você vai estar identificando qual é esse composto, dando nome a esse composto. Então, primeiro passo. Cadeia principal. Então, a primeira coisa que vocês precisam identificar, que vocês precisam saber, é encontrar a cadeia principal. Então, a cadeia principal é a maior sequência de carbono que você tem dentro da cadeia. Então, aquela parte que é a maior sequência é a sua cadeia principal. Vejamos aqui, ó. Primeiro exemplo. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3 extremidades. Eu tenho carbono aqui, 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 aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sequência tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Essa sequência tem 5 carbonos. Então, quem vai ser a minha cadeia principal? A sequência que tem uma maior quantidade de carbono e tem também as minhas insaturações. Vejam, ó, que nessa cadeia aqui principal eu tenho uma ligação dupla, 2 ligações duplas. Então, eu tenho aqui 2 insaturações. Então, para quem não lembra, insaturações são ligações duplas e triplas. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser saturadas quando elas possuem apenas ligações simples e elas podem ser insaturadas quando elas possuem ligação dupla ou ligação tripla. Então, quando você vai nomear, quando você vai identificar a cadeia principal, primeira coisa que você vai olhar, a maior sequência que você tem de carbono, dando prioridade às insaturações. Então, se existe uma insaturação, essa insaturação ela precisa ficar na cadeia principal. Próximo exemplo. Carbono aqui, 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 aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui, ó, 2 sequências com a mesma quantidade de carbono. Quando isso acontece, você pode escolher uma das duas. Então, eu posso escolher aqui, ó, uma das duas para ser a minha cadeia principal. Então, essa é a minha cadeia principal e essa é a minha ramificação. Próximo exemplo, cadeia fechada. Se eu tenho uma cadeia, se ela for mista, uma parte fechada ou uma parte aberta, ou então, se a minha cadeia for apenas uma cadeia fechada, a cadeia principal vai ser aquela parte fechada. Então, isso aqui, essa parte cíclica aqui, ó, é a minha cadeia principal. Eu tenho aqui, ó, cadeia principal, carbono aqui, 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 outro aqui, outro aqui. Então, eu tenho
2 ramificações e essa é a minha cadeia principal. Um outro exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui. Na outra sequência, 1, 2, 3, 4, 5. 5 aqui, 5 aqui. Ah, deu tudo igual. Então, tanto faz. Então, qualquer uma aí das sequências pode ser a minha cadeia principal? Não. Porque você vai observar a maior sequência, só que você precisa dar prioridade às insaturações. Então, se existe uma sequência com insaturações e outras sem insaturações, então a minha cadeia principal vai ser aquela sequência que possui insaturações. Então, a minha cadeia principal é isso aqui. E essa parte aqui é a minha ramificação. Então, pessoal, cadeia principal, a maior sequência de carbono que você tem na cadeia. Lembrando, se esta cadeia possui insaturações, você precisa priorizar as insaturações. Então, se a cadeia tem ligação dupla ou ligação tripla, dentro da sua cadeia principal, precisa ficar as duplas e as triplas. Se vocês quiserem printar, para depois estarem dando uma olhada na hora do exercício, fiquem à vontade. Como está montando o nome dessa cadeia? Como é que você escreve esse nome? Então, você tem que seguir o passo a passo. Então, os nomes dos compostos orgânicos, eles obedecem um padrão, uma regra. Então, independente de qual seja o composto, você vai utilizar a mesma regra. Existem 3 tabelinhas que já foram estudadas lá no início do estudo de hidrocarbonetos, que são as tabelinhas indicativas de quantidade de carbono, de insaturação e de grupo funcional. Prefixo, infixo, sufixo. Então, nós temos 3 tabelinhas. Uma tabela de prefixo, uma de infixo e outra de sufixo. A tabelinha dos prefixos é uma tabelinha indicativa da quantidade de carbono. Então, o nome da cadeia principal, ele sempre vai começar indicando a quantidade de carbonos. Se a minha cadeia possui 1 carbono, o nome da cadeia vai começar com met. Se possui 2 carbonos, vai começar com et. Se possui 3 carbonos, começa com prop. 4 carbonos, começa com but. Então, prefixo é a tabelinha indicativa da quantidade de carbonos que tem em cada composto. Então, quando você olhar o início do nome do composto, já dá para você saber a quantidade de carbonos que aquele composto possui. Então, se o nome começa com met, 1, et, 2, prop, 3, but, 4. Daí pra frente é fácil de você estar identificando. É como vitória de time de futebol. Penta, hexa, hepta, octa, non, dec, undec, dodec e assim por diante. Então, ó, met, et, prop, but. Então, tabelinha que indica quantidade de carbonos que o composto orgânico possui. O infixo, ele é o indicativo das insaturações, do tipo de ligação. Então, quais são os meus infixos? An, en, in. São 3 infixos, apenas 3. An, en, in, na sequência. An, ligação simples. En, ligação dupla. An, ligação simples. En, ligação dupla. In, ligação tripla. Eu só tenho 3 infixos, que é o que vai ficar depois do prefixo.
Sufixo é o final do nome do composto. Então, é esse final que vai proporcionar que você identifique qual é a função orgânica. Se é um álcool, se é uma cetona, se é um aldeído ou se é um hidrocarboneto. Então, como essa aula é sobre hidrocarbonetos, a gente vai focar apenas nele. Então, ó, sufixo. Quando o composto é um hidrocarboneto, ele termina com O. Então, se eu quero montar o nome de um composto, eu vou observar prefixo, infixo, sufixo. Se eu juntar aqui, ó, dois carbonos, et mais an mais O. Então, eu tenho aqui um hidrocarboneto chamado etano. Então, quando eu olho o nome, já dá para eu caracterizar esse composto. Ah, ele começa com et. Então, eu sei que ele possui 2 carbonos. Ah, o infixo dele é an. É an, então eu sei que a ligação é simples, que ele é um composto saturado. Termina com O. Então, eu sei que ele é um hidrocarboneto. Então, quando eu olho o nome do composto, já dá para eu dar algumas características. Se eu boto para vocês, but mais en mais O, buteno. Então, quando você olha o nome, você já dá características. But, quantos carbonos tem nesse composto? Aí você vai para a tabelinha. 4 carbonos. En, então ele é um composto insaturado, então ele possui ligação dupla. O é um hidrocarboneto, porque a terminação O, todo hidrocarboneto, termina com O. Próximo exemplo, pessoal, dando continuidade. Agora nós vamos nomear, vamos dar nomes a essas cadeias. Vamos começar nomeando as cadeias normais, que não possuem ramificação. Então, prestem atenção no passo a passo. Então, qual a sequência você precisa seguir? Então, primeira coisa, você vai identificar a cadeia principal. Como aqui, ó, são cadeias que nós não temos ramificações, então a cadeia toda é cadeia principal. Então, você vai identificar a quantidade de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta minha cadeia possui 5 carbonos. Então, se ela possui 5 carbonos, o nome vai começar com pente. Pente. Vejam que essa cadeia, ela não possui insaturações. Ela tem apenas ligações simples. Então, o infixo vai ser an. Como nós estamos trabalhando a função hidrocarboneto, termina com O. Então, eu tenho aqui, ó, um pentano, que é um composto orgânico saturado, que possui 5 carbonos. Próximo exemplo, ó, vejamos aqui. 1, 2, 3 carbonos. Então, essa cadeia possui 3 carbonos. Mas vejam, ó, que ela possui uma insaturação. Quando a cadeia possui insaturação, você precisa numerar esses carbonos. Ah, mas como eu numero? Você vai começar daquela extremidade que está mais próxima da insaturação. Ó. Insaturação mais próxima é aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, a minha cadeia possui 3 carbonos e ela possui também uma insaturação. Então, quando a minha cadeia carbônica possui 3 carbonos,
eu vou começar o nome dela com prop. Prop. Ela tem aqui uma insaturação. Então, o infixo vai ser N. Como é um hidrocarboneto, termina com O. Então, eu tenho aqui um propeno. Vejam ó, que eu não disse o local onde a minha insaturação se encontra, porque não há necessidade. Então, quando você vai nomear os compostos orgânicos, quando for necessário, você precisa indicar em qual carbono a insaturação se encontra. Nesse caso, eu não indiquei, ó, porque tá aqui, ó, entre o 1 e o 2. Se tivesse aqui, eu ia começar a numerar daqui. Ficaria também entre o 1 e o 2. Então, existe aqui uma única possibilidade para essa insaturação. Então, é por isso que, nesse caso, eu não indiquei aqui no nome o local onde essa insaturação se encontra, porque não há necessidade. Próximo. 1, 2, 3, 4. Quando a minha cadeia carbônica possui 4 carbonos, o nome dela começa com but. Ela tem apenas ligações simples. Então, vai ser AN. Como ela é um hidrocarboneto, termina com O. Só que tem uma coisinha que vocês precisam prestar atenção. Lembram lá da classificação de cadeias carbônicas? Toda cadeia fechada, você precisa usar o nome ciclo antes do nome da cadeia principal. Então, esse meu composto aqui, ó, como é de cadeia fechada, vai ser ciclobutano. Ciclo porque a cadeia é fechada. Então, sempre que vocês forem dar nomes a cadeias fechadas, vocês precisam botar antes do nome da cadeia principal o nome ciclo. Próximo. Identificar a cadeia principal. Carbono aqui, aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3. A insaturação está entre o 2 e o 3. 1, 2, 3. Entre o 2 e o 3. Então, eu posso numerar começando de qualquer um dos lados, porque não vai mudar. Então, a minha insaturação está entre o carbono 2 e o carbono 3. Mas se ela tivesse aqui? E se ela tivesse aqui? Então, ela tem outras possibilidades. Então, nesse caso, eu preciso estar indicando no nome o local de que essa insaturação se encontra. Então, eu tenho um composto aqui com 4 carbonos. O nome dele vai começar com but. Só que agora eu preciso dizer onde essa saturação se encontra. Ela está entre o 2 e o 3. Eu sempre vou pegar o número menor. E vou botar aqui, ó. Para separar o nome do número, eu uso um tracinho, ó. 2, tracinho. Como é uma ligação dupla, eu tenho aqui uma N. Como eu estou na função hidrocarboneto, o nome termina com O. Então, eu tenho aqui, ó, um but 2N. But, 4 carbonos. 2N, eu estou dizendo, a minha insaturação está no carbono 2. Ah, mas está entre o 2 e o 3. Se tivesse entre o 1 e o 2? Se tivesse entre o 1 e o 2, eu botaria aqui o 1. Porque precisa ser sempre o número menor. Então, as insaturações, elas sempre vão estar entre 2 carbonos. E você vai indicar no nome aquele carbono de número menor. Lembrando que quando você vai numerar a cadeia, você tem que dar prioridade a essas insaturações. Então, você vai começar a numerar daquele lado, daquela extremidade que a insaturação estiver mais próxima. Próximo exemplo, próximo e último. Vejam aqui, ó.
Eu tenho carbono aqui, 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 aqui e aqui. Eu não posso começar a numerar desse lado. Ó. 1, 2, 3. Olha a insaturação, ó. Fica entre o 2 e o 3. Nessa extremidade aqui, a insaturação está mais próxima. Então, obrigatoriamente, eu preciso numerar a minha cadeia, os meus carbonos, do lado da extremidade que estiver mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma cadeia com 5 carbonos. Eu tenho uma entre o 1 e o 2. Então, eu vou pegar o número 1, que é o menor. Eu tenho uma outra uma outra insaturação entre o 3 e o 4. Eu vou pegar o número 3, porque é menor. Então, eu vou observar a cadeia, ver qual é a principal, ver a quantidade de carbonos, encontrar as insaturações. Depois eu vou pegar todas essas informações que eu encontrei e vou juntar no nome. Então, 5 carbonos. Pente. Vou separar o nome do número com um tracinho. O número eu preciso botar na ordem crescente. Eu tenho o 1 e o 3. Então, eu vou botar primeiro o 1, separar por vírgula, botar o 3, tracinho. Como essas insaturações são duplas, eu tenho em. Como é um hidrocarboneto, eu tenho, observem aqui, isso aqui é importante. Para separar letras de números, eu uso um tracinho. Para separar número de número, eu uso vírgula. Então, eu tenho pente 1, 3, ino. Então, eu estou dizendo que eu tenho um composto com 5 carbonos. No carbono 1 e no carbono 3, eu possuo insaturações, né, com dupla ligação, e é um hidrocarboneto. Vocês podem printar. Vamos ver mais alguns exemplos aqui de ramificações e de nomenclatura. Então, agora nós vamos ver, né, dar nomes aquelas cadeias abertas. Pessoal, agora nós vamos nomear cadeias ramificadas e abertas. Vamos lá. Para nomear essas cadeias, você vai seguir uma ordem específica. Você vai identificar a cadeia principal e identificar as ramificações. Então, você vai dar nome a essas ramificações. Quando você for montar o nome do composto, primeiro você bota o nome da ramificação. Caso for necessário, você vai botar os números onde essa ramificação se encontra. Depois você dá o nome da cadeia principal normalmente. Então, você vai pegar todas as informações da cadeia, vai marcar essas informações, depois você vai pegar tudo e juntar para dar o nome. Vamos lá, cadeia principal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qualquer lado aqui, qualquer extremidade que eu conte, eu vou ter uma sequência de 3 carbonos. Então, eu posso marcar aqui, qualquer lado como minha cadeia principal. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Isso aqui é a minha ramificação e ela possui um único carbono. Então, quando a minha ramificação possui um único carbono, eu digo que ela é uma metil. É só você lembrar lá da tabela de prefixos, a tabela indicativa de quantidade de carbonos. Então, se a minha ramificação tem um carbono, eu digo que ela é uma metil. 2, uma etil. 3, uma propil. 4, uma butil. Então, você vai seguir aquela tabelinha de prefixos para indicar
a quantidade de carbonos de sua ramificação. Agora, para botar o nome, você vai primeiro escrever o nome da ramificação, ó, metil. Agora você escreve o nome da cadeia principal. Essa cadeia, ó, principal tem 3 carbonos, então vai ser própilo. Ela só tem ligações simples, vai ser AN. Como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, termina com O. Então eu tenho aqui, ó, um metilpropano. Próximo exemplo. Carbono aqui, aqui, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu posso escolher qualquer lado aqui, qualquer extremidade, como cadeia principal. Vou marcar aqui, ó. Essa é a minha cadeia principal. Agora, você vai numerar os carbonos. Vamos numerar esses carbonos. Só que você não pode esquecer. Marcou a cadeia principal. Na hora de numerar os carbonos, você vai priorizar a ramificação. Então, você vai começar a contar daquela extremidade que estiver mais próxima de sua ramificação. No caso, ó, a ramificação está mais próxima dessa extremidade. Então, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, a minha ramificação está aqui no carbono 2. Como ela tem um único carbono, ela é uma metil. Agora eu vou indicar, vou dar o nome. Essa ramificação, ó, está aqui também. Então ela tem mais de uma extremidade. Ó. Ela poderia estar aqui ou ela poderia estar aqui. Vamos indicar agora, ó, o nome do composto. Aqui eu tenho, como está no carbono 2, eu tenho aqui, ó, 2 metil 1, 2, 3, 4. Como eu tenho 4 carbonos, o nome da minha cadeia principal começa com but. Como só tenho ligações simples, AN. Como é um hidrocarboneto, termina com O. Então, eu tenho 2-metilbutano. Mais 2 exemplos aqui para vocês, pessoal, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Ó, cadeia principal. Vamos olhar aqui quem é a principal. Aqui, ó, nós temos carbonos, aqui e aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a minha maior sequência. Então, ela é a minha cadeia principal. Então, eu tenho aqui a minha cadeia principal. Agora, vamos numerar essa cadeia. Para fazer essa numeração, você tem que observar qual a extremidade que está mais próxima da ramificação. Olha, essa extremidade aqui está mais próxima da ramificação. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui eu tenho uma ramificação com um carbono. Então, essa minha ramificação é chamada de metil. Aqui eu tenho outra ramificação com um carbono. Eu tenho outra metil. Então, eu tenho metil no carbono 2 e no carbono 3. Agora, vamos juntar essas informações que a gente tem e está dando o nome do composto. Então, como eu tenho ramificações em 2 carbonos, eu vou botar os números, ó, na ordem crescente. Então, no carbono 2, vírgula, no carbono 3, eu tenho, ó, 2 metil, aqui, ó, em toda a cadeia.
Então, se eu tenho duas, eu vou dizer que eu tenho uma dimetil. Dimetil, porque são duas. Agora eu vou nomear a cadeia principal. São 5 carbonos. Então, aqui eu tenho um pente. Só tenho ligações simples. Como é um hidrocarboneto, ó. 2, 3, dimetilpentano. Esse é o nome do composto. Dimetil porque eu tenho duas. Elas se encontram no carbono 2 e no carbono 3. Pente porque tem 5 carbonos. Porque possui apenas ligações simples. E O porque é um hidrocarboneto. Vamos para o último exemplo dessa aula. Vou botar aqui, ó, uma ramificação aqui e outra ramificação aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, aqui, ó, é a minha cadeia principal, que é aquela parte aqui, ó, que tem uma quantidade maior de carbonos. Como esse lado ele está mais próximo da ramificação, então, obrigatoriamente, eu preciso começar a numerar os meus carbonos do lado mais próximo da ramificação. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui, ó, no carbono 2, eu tenho uma metil, é uma ramificação com um único carbono. No carbono 3, eu tenho uma ramificação, ó, 1, 2, com 2 carbonos. Então, aqui eu tenho uma etil. Agora, vamos dar o nome do composto. Como eu tenho duas, ó, eu tenho que indicar essas ramificações antes do nome da cadeia principal. E para estar botando o nome das ramificações, eu tenho que botá-los em ordem alfabética. Então, quem vem primeiro? O E ou o M? É o E. Então, eu vou dizer que no carbono 3, eu tenho uma etil. No carbono 2, eu tenho uma metil. Como eu tenho 6 carbonos, X. Como é apenas ligações simples, AN. Como é um hidrocarboneto, termina com O. Então, o nome do composto: 2-etil, 3-etil, 2-metil, hexano. Boa aula para vocês, pessoal. E pratiquem nos exercícios.